Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da LANUF, a Liga Acadêmica de Nutrição Funcional aqui da Uninasal Doroteias. E hoje a gente vai entrevistar um nutricionista, Quezado, né? Mário Quezado. E a gente vai falar, né, sobre o início da carreira na nutrição, a gente vai falar sobre a alimentação do público LGBTQIA+. E o que a gente queria saber, assim, de início, como foi a tua entrada, assim, na nutrição? Assim, por quê? Porque eu vi que no teu Instagram que tu já fez direito. Nossa. Assim, por que do direito para nutrição, essa queda, essa água pro vinho? Então, água pro vinho mesmo. Nem tanto. Você acredita que nem tanto? Vamos lá. Bom, minha família é toda de advogados, tá? Pai, mãe, padrasto, madrasta, tio, sobrinho, primo. Nossa Senhora. Para todos os lados. Então, assim, quando eu tava com 18 anos, fiz fazer o vestibular, aquilo que estava centrado era, vou fazer isso. Fiz o curso, passei, fiz e terminei a graduação falando, gente, a minha vida... Ah, você se formou? Calma, piora. Piora. Me formei e aí, tá hora, falei, o que é que eu vou fazer na minha vida? Ah, eu gosto de ensinar, vou fazer o mestrado. Passei no mestrado em Direito, fiz o mestrado em Direito Constitucional, tá? Aí, o amor pela nutrição já começou dentro do mestrado, por quê? Um dos meus artigos que foi publicado foi sobre rotulagem de alimentos. A gente estava conversando um pouquinho antes sobre alimentação coletiva. A parte de rotulagem, eu falei, nossa, mas isso é tão importante, eu preciso estudar um pouco mais sobre isso. E também tinha, claro, obviamente, a questão de faz exercício físico, tem todo aquele apoio da nutrição dentro do exercício. E aí, quando estava nas vésperas de terminar o mestrado, eu estava muito frustrado. Tava, assim, eu não tenho... Não tinha energia para nada. Não é nem isso. É assim, é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida. É essa coisa que eu não gosto. O brilho tinha sumido, né? O brilho nunca existiu. Tá. Vamos colocar. O brilho nunca existiu. E aí, eu conversei com os meus pais e falei, olha, eu quero fazer nutrição. Em 2019, eu fiz nutrição, entrei no curso de nutrição. E me formei no final do ano passado. Caramba! Nesse período do fim do curso, eu passei no doutorado, porque eu já tinha um mestrado, então... Já podia ir direto pro doutorado. Doutorado. E aí foi... E assim, eu sou apaixonado por nutrição. Assim, sabe, uma coisa quando eu gosto de explicar isso, é assim, sabe quando você perde uma coisa, aí você procura, aí, não vou achar, desistir. E aí, tal hora, tal dia, você... acha esse negócio e fala, nossa, tava aqui, esse é o lugar que tá. Na nutrição eu senti isso, assim, é o meu lugar. Era o que eu buscava. E aí... Tudo vinculado, né, à questão de você já gostar de treinar, porque eu acho que as pessoas que fazem outros cursos, já são formadas em outros cursos, se as pessoas começam a treinar, a ter aquela vida saudável, elas vão querer saber mais. Porque além de elas usar para si mesmo, elas vão querer passar aquela informação para outro. Porque nutrição, meu filho, falar de nutrição é bom demais. Né? É muito bom. É muito bom. Você falar de alimentação saudável, falar de comer bem, de você viver bem, cara, é muito bom, é muito bom. E não só isso, assim, os aspectos, assim, socioculturais da alimentação, psicológicos da alimentação, qual a importância daquele alimento naquele contexto. Porque, por exemplo, eu gosto de comer em uma determinada rede de lanchonetes, mas só uma específica em um determinado shopping de Fortaleza, que uma tia minha me levava quando eu era criança. Então, assim, eu tenho um afeto com aquele restaurante. Aquele apego emocional, aquele né? apego emocional, que, assim, quando eu vou, eu lembro dela. A gente está até aprendendo isso, né? É verdade, a comida tem muito isso, o lado afetivo. O lado afetivo. O lado afetivo, então, assim, é muito interessante. Muito legal. Mário, e me diz uma coisa. Eu acabei hoje, descobri esses dias, né, que tinha essa especialidade. Eu não sei se você é considerado especialista no público LGBTQIA+, né? Eu realmente não sabia. É uma área que eu acho que não se divulga ainda. E o que te fez escolher essa área? Realmente por falta de divulgação, para atender o público? Bom, vamos lá. Primeiro, o termo não seria especialista, porque especialista para nutrição é realmente só aquelas ditas pelo Combran. Tá. Tá bom. Mas assim, eu fiz um curso de aprofundamento, então eu considero que tenho um conhecimento para essa área. E assim, eu sou um homem gay e
durante muito tempo, fui atravessado por diversas vivências com relação à alimentação, que eu não percebia as pessoas que faziam o meu cuidado nutricional observando isso, ou colocando sobre um determinado viés, por exemplo, não, é porque você não quer. E assim... E não é bem assim. E não é bem assim. Por que você quer esse corpo? Qual é o contexto desse corpo para você? O que é que isso é importante? Você vai utilizar isso? E, às vezes, a gente precisa de um profissional que tenha essa noção, essa visão do que é que está sendo... Qual é o contexto geral? A gente, como nutricionista, né, hoje formado como nutricionista, a gente precisa ter uma visão muito grande da figura para entender quais são os pontos que se relacionam, para que a gente tenha uma abordagem que seja completa. Entendi. Como é que você traz para o consultório essa prática clínica com o público LGBTQIA+? Chega um paciente gay e ele chega querendo aquele corpão. Aí ele já chega perguntando, como é que eu faço para ter esse corpo aqui em tal tempo? Pois é. O que fala para uma pessoa que chega já numa ansiedade muito grande no consultório, querendo aquele corpo porque ele viu não sei aonde... E que às vezes não faz parte do biotipo da pessoa, Sim. né? E ele quer aquele corpo, não importa o jeito que mas ele quer. Como é que tu lida com um paciente assim? Pronto. A gente vai fazendo um trabalho de conscientização, assim. Existem algumas ferramentas que a gente... Porque, pelo menos na minha formação, onde eu me formei, existia muito... duas vertentes. A da nutrição comportamental e a da nutrição dietoterápica. Hoje ainda é meio assim. Ainda é assim. Aí era aquela coisa, quem é da dietoterápica não pode conversar com a comportamental, e quem é da comportamental não pode, porque não pode existir dieta, não pode existir plano. Eu trabalho com a realidade. Eu falo, esse tipo de corpo, ele é conseguido com esse tipo de suplementação, mas esse tipo de estilo de vida, esse tipo de uso de hormônio, você tem condição de fazer isso nesse momento? Assim, é trazer a realidade, sim. Porque o sucesso de um plano, de um planejamento, de uma estratégia alimentar que você vai ter com o paciente é um processo de 4 mãos. As minhas 2 e as do meu paciente. E ainda, no mínimo 4, porque ainda tem a questão da família, do contexto, do trabalho. Como é que a gente vai... Você tem a condição de parar a sua vida para se dedicar a isso, porque às vezes coloca chega um cara querendo um corpo de fisiculturista. Falo, Mas será que ele está disposto a dar aquela entrega necessária, aquela né? entrega de um nutricionista? Não é nem disposto, tem condição. Ainda tem que ter condição. Você tem condição de parar de trabalhar. Porque assim, eu pego um público já mais adulto do que adolescente. Então, não é um público que ainda está crescendo ou que ainda vive com os pais. Então, assim, um público adulto, você tem condição de parar de trabalhar... Para se dedicar. Para se dedicar a isso. Aí a pessoa, não. Então, acho que a gente pode ter... Vamos tentar remanejar essas expectativas? Vamos tentar melhorar esse prazo? Vamos tentar ver tu tem condição financeira? Porque isso aqui tem um gasto. Você tem um gasto com plano de saúde para fazer seu exame. Você tem um gasto com o que eu vou te passar de alimentação. Você tem um gasto com o que um médico vai te passar de hormônio, com o treinador, o personal, o que é que seja que está fazendo o seu treino. Você tem noção disso? E aí a gente vai conversando e vai trabalhando no que a gente pode. Claro que assim, você quer esse tipo de corpo? Eu conheço um médico que pode te ajudar, que a gente trabalha em parceria. E aí a gente vai, eu passo o contato, aí ele marca a consulta. Mas, de novo, ele não tem condição de, vamos supor, parar de trabalhar para fazer essas duas coisas. E aí a gente vai dizer, bom, você precisa trabalhar porque você precisa pagar o médico. Precisa do dinheiro, Você vai precisar do dinheiro para muita coisa. E para viver, Para viver. Então, você vai parar para se dedicar a isso? Não tenho condição. Então, vamos fazer um reajuste e realinhar essas expectativas? Uma coisa interessante que já que você citou a questão de hormônio, como é que a nutrição entra aí para trabalhar com o público LGBTQIA+, no caso de homens trans e mulheres trans? Eu acredito, e até foi uma coisa que acabou gerando uma certa curiosidade em mim, como é que entra aí nessa questão? Porque, querendo ou não, biologicamente ele vai ter um tipo de hormônio e vai começar a fazer uso exógeno de outro. E, assim, tanto o homem trans como a mulher trans. E aí a nutrição fica, tipo, a pessoa vai para... Como é que funciona aí? A gente vai ficar com o gênero, a gente vai ficar com o biológico. Tipo, a questão de protocolo, protocolos né? alimentares, isso. Pronto. Para aquele público. Vamos lá.
vamos por partes, né? Primeiro, a pessoa que chega, por exemplo, homens trans, tá? Que eu acho que é mais fácil, porque vocês já viram aquele ditado que fala que pra mulher tudo é mais difícil? Pra mulher trans é do mesmo jeito, tá? É mais difícil porque são mais hormônios. Apesar de serem Tá. essas medicações são para mulher trans, no caso da mulher trans, são disponíveis pelo SUS. Ah, tá. Então, Ah, é. o caso dos homens trans ainda tem que ser E para o homem trans não tem medicação pelo SUS? porque é via privada, a via de acesso é interal. Então, assim, ele vai injetar hormônios, os hormônios via oral. Sim, tá certo. Não tem esse efeito. E aí, onde é que a nutrição entra? Bom, eu gosto muito de resgatar da bioquímica, porque bioquímica, para mim, eu fui monitor de bioquímica. A gente tem que lembrar que os hormônios sexuais, a testosterona e o estrógeno, a progesterona, são derivados do colesterol. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter o norte. Um paciente que está fazendo uso desses hormônios e que vai ter um perfil lipídico descompensado. Então, a primeira coisa, a gente vê doenças crônicas, a gente vê a questão das dislipidemias. Então, a nutrição pode agir aqui. Eu posso, para que o sucesso do teu tratamento, do teu processo de hormonização, seja alcançado. Para que ele vá tendo saúde durante o longo do tempo, né? E outra, em geral, essas pessoas elas ainda vão ter o atravessamento pelo fenômeno da obesidade. Né? Pelo menos homens trans é muito comum, até porque a própria testosterona ela é um hormônio de síntese. Tá? Então, assim, vai ter um ganho de peso, tanto de massa magra quanto de massa gorda. Então, aí você tem que pensar que, assim, a gordura pelo caráter o tecido adiposo pelo caráter inflamatório pode causar dano ao receptor de testosterona. Então, do que é que adianta o meu paciente estar injetando testosterona direto, tá com um perfil extremamente daquela inflamação de baixo grau, essa inflamação afetando o receptor, que ele não está colocando, não está recebendo, não está tendo efeito desse hormônio de fato. Então, a gente precisa ir trabalhando isso, a gente precisa... E aí, quando você fala qual conduta que a gente usa, qual é o critério clínico? Bom, tem uma determinada fórmula de predição. Assim, obviamente, calorimetria, o padrão Moro, blá, 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 tudo isso a gente já sabe. Calorimetria indireta. Mas, quando não tem, o que é que a gente faz? Uma que a gente sempre desconsidera é caloria por quilo de peso. Assim, a gente sempre passa, não, vamos usar Harris Benedict, vamos usar Mifflin, vamos usar a OMS. Gente, caloria por quilo de peso. E aí a gente vai. Um mínimo de 22, mesmo para... E assim, é o que eu tenho visto na minha prática clínica. Um mínimo de 22, mesmo para perda de peso, e faz a distribuição dos macronutrientes de acordo com o que eu tenho de especificidade. Um paciente com obesidade, então eu posso dar um pouquinho mais de proteína, eu posso... Para dar um pouquinho mais de saciedade, para dar um pouquinho mais de saciedade. Eu posso ver a questão dos carboidratos, como é que eu vou, a questão das fibras, e aí eu vou adequando. Aí, só um outro ponto. A questão a gente faz a circunferência da cintura... tá, para ver aquela questão dos riscos, dos né? riscos. A gente pode utilizar por exemplo, uma mulher trans, eu vou utilizar o mesmo padrão que eu utilizo para o homem cisgênero. Tá. Entendi. No caso da mulher trans, o do homem trans, eu vou utilizar o da mulher cisgênero. Tá. Então, Ou seja, questão biológica questão mesmo, biológica né? para Sim. realmente respeitar o corpo na parte da saúde da Sim. pessoa, né? Entendi. Mas ainda bem que outros pacientes entendem, né, isso, porque existem pessoas, tipo, eu já vi muitas reportagens no jornal de pessoas que se recusam a fazer o mesmo tratamento que não é de acordo com o gênero dele. Sim. Aí, tipo, tu nunca teve nada disso assim no teu consultório, não, né? Tipo, a questão Então- não querer que tu faça o mesmo procedimento que tu faria no homem, sendo que ela é mulher trans. Então, pronto. Aí eu entro num caráter de conversa, tá? E eu falo assim, olha, a minha conduta ela tem que ser baseada em ciência. Eu não posso basear por achismo, por vozes da minha cabeça, porque alguém disse que. Eu trabalho com dados e com ciência. Até hoje, até agora, o que eu tenho é isso. Eu sei que é chato. Eu imagino Porque muita gente não gosta nem de ouvir Isso, o que já exatamente. foi, né? Sim. O lado biológico. Sim, a gente fala até que assim, uma pessoa transgênero, a gente não deve utilizar o nome morto dela, entendeu? Assim, é uma coisa que
é aquele nome, sempre foi aquele nome. Até porque tem gente que pessoas e pessoas que para alguns pode ter sido mais fácil, para outros não, e aí vem a questão dos traumas, das dificuldades de aceitação, sim, é uma questão de né? respeito, assim. Isso. A partir do momento que eu te falo, oi, meu nome é Mário, você vai me chamar de Mário. É Mari, pronto. É o que eu acho às vezes curioso. É que, Não é tipo, como era teu nome antes? gente, a Isso é gente totalmente irrelevante, né? Você perguntar pra uma pessoa. tipo assim, a gente chama a Anitta de Anitta. Pois é, O ninguém nome chama dela ela é de do Larissa. nome de nascimento. dela, sabe? Então, assim, é isso. E aí, com relação a essas peculiaridades, eu falo, olha, até hoje os estudos ainda estão utilizando esse. A prática que eu tenho é essa. Agora, sim, por exemplo, eu utilizo alguns programas para elaboração de cálculo de dieta, planejamento alimentar. Inclusive, já mandei vários e-mails para falar assim, olha, eu sugiro que... Porque quando a gente vai colocar os dados, o cadastrar o paciente, só tem masculino e feminino. Ainda Aí é né? chato. Então eu falo, olha, eu queria sugerir que vocês colocassem isso e isso dessa forma. Mandei o artigo, anexei bonitinho, tá aqui. Porque eu atendo população trans e é mais difícil, blá, blá, blá. Mas, assim, nunca respondo. Você falou uma coisa bem interessante, a questão da obesidade, né? De aumentar o perfil lipídico das pessoas, das pessoas trans, né? No caso. A questão de chegar um paciente para você, ele já é obeso, um homem trans já é obeso. Ele quer fazer o uso de hormônio. Como é que você lida com isso? Como é que sua conduta? Porque se você vai se ele quer utilizar hormônio, ele vai ter mais gordura. Sim. Então, como é que você faz para equilibrar? Você diz para ele, vai com que ele perca peso primeiro, para depois ir... Não, normalmente o que eu recebo já são pessoas em andamento do processo de hormonização, tá? O termo que a gente usa não é nem... E tem aqueles que faz por conta própria também? Eu só recebi até hoje os homens trans, pelo menos, só aqueles que já têm um acompanhamento médico. Ah, tá. Médico mesmo. Aquele que vai médico por conta endócrino. própria. Eles me procuram por conta própria, obviamente, mas a sugestão de um endócrino está acompanhando. Tá certo. E aí eu falo, olha, eu explico toda a historinha do encaixe, do hormônio, de como faz efetivo, mas eu chego. Eu não estou aqui para que a gente perca muito peso, até porque não é a minha conduta. Eu falo, o que é que os meus estudos me trazem? Que se a gente tem uma redução de 5 a 10% do teu peso corporal, a gente tem uma melhora no teu perfil lipídico, tem uma melhora na tua saúde, tem uma melhora na tua pressão e tem uma melhora desse encaixe desse hormônio. Então, eu não quero que você chegue aqui comigo com 110 e vai sair com 55. Não é bem assim. Não é bem assim. O que eu quero vamos fazer uma redução de 5 a 10%, fazer esse acompanhamento, e trabalhando, porque... Até para também, só para ver se eu entendi, para ver se o hormônio funciona porque, melhor ainda, né? Porque isso? os estudos já mostram que se a gente tem essa redução, essa mínima redução, já é o suficiente. Para que os hormônios consigam atuar melhor. Para que consigam atuar melhor, para reduzir essa inflamação sistêmica causada... Diminuir riscos, né? Diminuir os riscos e reduzir a inflamação sistêmica causada pelo tecido adiposo. E aí eu já consigo ter uma melhor ação dos hormônios. Certo. Entende? E aí, assim, a gente tem que lembrar também que a utilização de hormônios traz riscos. Por exemplo, eu sei que vocês entrevistaram um fisiculturista há pouco tempo. Foi. O Pagula. Pagula. Teve o Pagula também, teve o Davi, teve o Pirata. Teve o Davi, teve porque é um cara mais novinho. É o menino que parece o Messi, porque eu não sei o nome dele, não? não? Nome, é um baixinho, né? Não, não, é um outro, é um grandão. Eu vi no Instagram de vocês. Era o... Putz, como era o nome dele? Não tô lembrando agora o nome dele. Caio. Sim, o Caio. Foi o Tylon que entrevistou, que é um outro colega nosso da Liga, porque ele é que é do grupo dos fortões. Ele sempre traz os fisiculturistas para entrevistar, porque a gente não sabe nem para onde é que vai conversar com o fisiculturista. Então... Entendi. Pronto. Quando você pega um fisiculturista, você tem que fazer um determinado ajuste da dieta para que os hormônios consigam se encaixar. Porque, por exemplo, o uso de testosterona em excesso pode causar, a gente já falou esses problemas de dislipidemia, mas resistência à insulina. Aqui, né? Pronto. Resistência à insulina. E aí, por exemplo, um homem trans que ainda tem o ovário. No caso de uma mulher cisgênero, quando ela tem um excesso de testosterona, ela pode desenvolver um negócio chamado síndrome dos ovários policísticos, que a gente vê, hoje em dia, à torta à direita.
O homem trans também pode ter síndrome dos ovários policísticos, porque ele tem um ovário. Ele tá ali, Exatamente. ele não tirou, Gente, né? é muito, como você tem que adequar tanto a parte É biológica isso. como a parte de gênero. De gênero. Porque como você vai explicar para uma pessoa que é transgênero, tipo, é um uma mulher trabalho trans, é um olha, trabalho você dobrado. tá um homem trans, se você tá com síndrome dos ovários policísticos. Não, mas assim... E ele vai já pensar, isso é uma doença feminina, eu não quero ter isso, me ajude, por favor. Pois é, então assim, a gente tem que ter você tem esse órgão, tá? Você não fez a cirurgia. E tudo bem, ok. Até A porque- testosterona não bloqueia a ação dos ovários, não? Não, ela bloqueia a ação para a... Menstruação Menstruação. propriamente dita. Pode, Mas que a gente não utiliza mais esse termo. Ah, tá. A gente fala sangramento, Sim, tá certo. tá? Existem alguns terminhos, Tá. que são... Essa eu não que- sabia, Tá, eu não eu sabia também não. dessa. Então, para que o sangramento não aconteça, a testosterona A testosterona- consegue impedir. É porque- Mas, querendo ou não, a glândula está ali dentro, né? Sim, mas e aí acaba... E com o excesso de testosterona, a glândula pode sofrer esses efeitos Certo. e desenvolver. E aí, o que é uma decorrência da SOP, né? Da síndrome dos ovários policísticos? É sobrepeso, Não só também. é sobrepeso, mas resistência à insulina. Resistência à insulina, é. Então a gente acaba também. Então, assim, doenças crônicas, em geral, estão sempre. Elas estão sempre ali juntas e Permeadas, permeando. né? Você tem Então- que ir lá adequando certinho para evitar. É. Eu acho que isso é muito importante, principalmente para a pessoa trans, você já chegar no consultório e o nutricionista explicar isso para você. E não só a pessoa que chega lá com hormônio, ele vai te dar um monte de hormônio, você vai ter um monte de doenças que você não quer, aí a pessoa fica assim, meu Deus. E a gente não fala pra assustar, não fala pra. Até porque a pessoa ter consciência, É né? assim, ó, existe isso e a gente vai. Vamos dar as mãos para que esse processo, para que a hormonização seja a mais segura possível. É. A gente não quer aqui colocar um medo de hormonização para esse. Não. Tipo, aí tu vai tomar hormônio, vai ter câncer. Não, Não, é para não. ser o menos traumático possível, é pra né? ser o menos traumático, é para contornar O mais possíveis efeitos adversos da hormonização, porque, por exemplo, a testosterona ela tem duas vias de ação, tá? Ela pode ser convertida em DHT e em estradiol. Então, a gente na nutrição, por meio de fitoterápicos, por meio de alguns manipulados, a gente consegue intervir nesses pontos. Uhum. A gente consegue fazer com que... Porque o DHT desenvolve características secundárias masculinas, e não crescimento de pelos, calvície, enfim. E o estradiol vai desenvolver... Tu imagina, a pessoa que fez a cirurgia de mastectomia, certo? Pessoa trans. Aí começa, por conta da ação do estradiol, que está sendo convertido da testosterona, começa a redesenvolver glândula mamária. O Nossa impacto Senhora, que é é. isso. Com certeza. Aí, então, a gente tem que agir por meio da alimentação, por meio de uma nutrição funcional que ajude essas pessoas. Que dê esse bloqueio aí nessa, porque a pessoa vai pensar, putz grila, gastei um absurdo de dinheiro, porque muitas, às vezes, não consegue fazer pelo SUS, né? É, A às grande vezes não maioria consegue. não consegue, talvez. Apesar de que hoje a gente consegue já muitas das cirurgias... Com rapidez, será? Às vezes não na rapidez que a pessoa apesar queira, que- mas, enfim, é um risco. Você se coloca num risco de uma cirurgia, que, querendo ou não, é uma cirurgia grande, uma Sim. mastectomia, né? Acredito como que para o homem, para a mulher Mulher me trans. confundi. Mulher trans. Para mulher trans também deve ser uma Sim. cirurgia gigantesca. Sim. Não é à toa que tem um bocado de gente que não quer esperar o SUS e vai fazer umas loucuras lá para a banda das Tailândia, que lá é um lugar onde acho que já desenvolveram muito Mas hoje- a hoje é- tecnologia, Mas né? hoje a gente tem uma tecnologia aqui no Brasil. E aí, de repente, por conta de um hormônio, começa a desenvolver de novo. E aí a gente Exatamente. tem que ter cuidado. E a gente, é um dos papéis do nutricionista, a gente observar isso porque a gente pode agir. É uma das nossas ações. De ter esse processo, de ter a hormonização do nosso paciente transgênero a mais segura possível. Porque, assim, a gente tem que... Existem alguns princípios que são dentro da bioética, tem dois que eu acho, assim, que deviam pautar todas as condutas de todos os profissionais de saúde, que é o princípio da benevolência, a gente tem que fazer o bem com o que a gente está na nossa profissão, e o da não maleficência, a gente não pode fazer o mal. É. Então, assim, e, de novo, não fazer o mal é uma esfera muito grande que muitas vezes não é observada. É verdade. É verdade. Porque às vezes ainda tem o não fazer o mal sem querer e ainda tem o não fazer o mal escondido. E às vezes não é nem por dolo, às vezes a pessoa não sabe que está fazendo um mal. É. Tem muito profissional que vai Tem, dizer, tem. vamos fazer assim, te vira para encaixar isso na tua realidade. E,
cara, isso é um mal. A pessoa, isso gera uma ansiedade na pessoa. Com certeza. Falando já em ansiedade, a ansiedade hoje em dia é o mal do século, né? Para todo mundo. Como é que a nutrição entra? Porque eu acredito que o público LGBTQIA+, deve ter ainda muito mais problema de ansiedade por questão de não se identificar, não se ver de determinada situação. Como é que a nutrição entra para ajudar esse público, né, com esses transtornos mentais, de maneira geral? Então, a gente tem que saber em qual letra da sigla a gente está falando. Porque, por exemplo, a gente estava conversando um pouquinho antes, no caso de homens gays e questão de imagem. Então, a gente tem que ir vendo, olha, essa ansiedade por esse corpo, o que é que esse corpo significa? Porque, eu não sei se as pessoas que estão nos assistindo sabem, mas existe preconceito dentro da própria comunidade gay. Isso. Existe um determinado corpo, esse corpo é desejável, esse corpo não é desejável. Por incrível que pareça, ontem à noite eu estava conversando com meu filho sobre isso, e ele estava falando, porque até então eu digo assim, gordofobia só tem, eu pensava, né? De modo geral, ele disse, não, de jeito nenhum, o povo faz bullying com tudo. Com Se você é gordo demais, se você é magro demais, você tem que ter o corpo perfeito. E muitas vezes as pessoas vão atrás do nutricionista, atrás desse corpo perfeito. Porque realmente é um mundo, tipo, o mundo LGBTQIA+, mas está muito pelo físico. Tá no muito mundo LGBT, físico. Eu digo assim, o mundo gay... Não, eu digo assim, dentro da sigla, o mundo gay é mais forte. Porque, por exemplo, se você pega a população lésbica, elas vão ter muito mais uma questão com o sobrepeso, mas assim, a gente pensar que a gente vive numa sociedade... Imagina um mundo sobre uma lente e a gente vê através dessa lente. Essa lente se chama olhar masculino. Existe uma classe dominante que diz que o corpo ideal de homem é esse, o corpo ideal de mulher é esse. E a gente está vendo aqui de cima. Entende? Então, assim, a comunidade gay é muito permeada por esse olhar masculino. Então, assim, um determinado corpo, de uma determinada cor, de uma determinada altura, de uma determinada composição corporal, é desejável. Ou seja, a pessoa tem que ser padrão, não importa onde ela estiver. Eu vou te dar um... Não é isso? Seria exemplo, isso. Seria mais ou menos isso. Eu vou te dar um exemplo mais palpável, que eu acho que fica do contrário. Você, como uma mulher heterossexual, certo? Você se importa se o seu marido tem uma barriguinha? Não, nem um pouco. Pronto. Assim, o corpo de pai. O corpo de pai até. O corpo de pai que hoje em dia tá na mídia. Então, não importa. Mas... eu engordei 15 quilos. Eu tive câncer de mama, né, ano passado. Então, assim, e ele também, para ele, tá tudo bem. E também é o que eu digo também, se não tiver, tá lascado, porque é o que tem por enquanto. Mas é isso, assim, eu digo assim, pra figura do homem ainda é mais, a mulher se importa menos. Aí tu imagina numa relação onde tem 2 atrações por homens, a gente vai ter essa visão de que o corpo tem que ser aquele. E aí como é que a gente trabalha? A gente tem que conscientizar, a gente tem que saber que é passo a passo. E assim, dá para alcançar, não dá para alcançar, é ser realista com o nosso paciente. E você direciona para psicólogos também? Direciona para psicólogos, assim. Quando eu vejo que não é uma ação... uma das perguntas que tem na minha anamnese, você faz acompanhamento. Você faz acompanhamento com algum outro profissional de saúde? Aí eu boto assim, médico, psicólogo, farmacêutico, profissional de educação física, estão todos ali pautados, porque muitas vezes, assim, é interessante que eu entre em contato. É até uma dica que eu sei que a gente combinou também de falar um pouquinho sobre a ação da clínica e tal. Uma das coisas que aconteceu comigo uma vez e me marcou muito, com uma nutricionista que eu fui, que ela ligou para o cara que fazia a minha ficha na academia. E eu achei, cara, que massa. Quando eu for nutricionista, eu quero fazer isso também. Então, eu peço, você tem um contato do seu personal? Eu quero entrar em contato, porque eu quero perguntar isso, como é que está o treino, qual é o objetivo que ele está tendo, para alinhar, gente. Quanto mais profissionais a gente tem. Com certeza. A gente não consegue fazer nada sozinho. Não. Nem um nutricionista, nem um educador físico, nem um profissional da saúde. Tipo, a gente tem que ter uma linha ali que tenha junto com o paciente, seja junto com o paciente, não só a gente, cada um por si. Que eu conheço alguns nutricionistas que são assim, né? Por eles, então tá tudo bem. Até porque hoje em dia, acho que eu vejo as pessoas muito corridas, até muitas vezes, infelizmente, até um atendimento de saúde é tipo
a toque de caixa, né? Sim. Tipo, na pressa. Sim. E a gente sabe, né, que você está fazendo não sei, Doutorado. doutorado em Doutorado. saúde pública, né? Saúde coletiva. Saúde sim. coletiva. E a questão desse público LGBT que vai nos postos de saúde atrás de um nutricionista, para ter uma dieta, para a pessoa nutricionista lá nem conversa com esse paciente, ele já passa uma dieta X para ele. Ele vai para casa achando que com essa dieta ele vai conseguir ter o corpo que ele está almejando há muito tempo, que vai conquistar aquela pessoa assim que começar a fazer essa Pobre da dieta. pessoa que vai lá no SUS, tadinha, que ela vai pedir ela vai pegar E uma outra- dieta de gaveta. Não, e Infelizmente. E outra, a gente ainda tem um detalhe que é assim, por exemplo, tudo bem que o uso de profilaxia pré-exposição e profilaxia pós-exposição é para qualquer pessoa que pratica Tá. ato sexual Sim, com sem certeza. preservativo. Sim. Obviamente que a gente tem um quantitativo maior de homens gays utilizando, porque é dessa vivência, dessa realidade. Esses medicamentos vão causar também danos ao perfil lipídico, tá? Podem causar, né? É um dos efeitos colaterais, está lá na bula. Então, vamos aqui fazer a construção desse paciente imaginário. É um homem... Vamos pegar um homem gay, tá? Para facilitar a nossa vida. Um homem cisgênero gay que está utilizando o hormônio por conta própria, Que muitos fazem. que toma PrEP e que ainda faz utilização de outras drogas, no caso, ilícitas. E que bebe. E que fuma. E que passa a noite na E gandaia. que passa a noite nas festas. Assim. Não, hoje em dia tá menor. Mas assim, você tá vendo que são vários atravessamentos, são vários determinantes sociais. E que não tem uma boa relação em casa. Tem E mais aí que gera Aí é ansiedade. que complica. E que aí gera ansiedade. Sabe assim? Quando a gente fala assim, então esses são os critérios que a gente tem dentro para ver esse homem. Agora vamos pegar, por exemplo, uma mulher trans que não tem o apoio da família, que foi expulsa de casa, que muitas vezes cai numa prostituição compulsória porque ela precisa comer. Porque Tem ela que ter precisa- dinheiro para tem que ter viver. dinheiro para viver. Aí tu pega isso vai fazer utilização de drogas para sustentar a fome, porque tem que dar acalmar isso. Utiliza, bebe, E para engolir o que tem que fazer. e para engolir o que tem que fazer, o impacto psicológico. Assim, tem muitas pessoas... a comunidade LGBT, em geral, é muito atravessada. Eu estagiei num hospital aqui de Fortaleza, um hospital público, lá no JF. E eles usavam muito no prontuário, quando a pessoa tinha... Em português Gen Z, tá? Em português dos novinhos, quando a pessoa tentava vir de arrasta para cima sozinha, utilizava-se o termo autólise, para não utilizar... Ah, assim, tá. Entendeu? Então, assim, Autólise. Interessante. autólise. Pois é. assim, é um atravessamento muito grande da comunidade LGBT. Porque, de novo, a gente vive uma cultura de pressão em cima disso. São pressões... Tu imagina... Ou seja, é um número grande, né? É um número grande. Assim, quando a gente fala minorias sexuais de gênero, a gente não está falando de uma minoria num caráter quantitativo Não, eu sei. de pessoas. A gente fala de minoria no caráter de acesso. São pessoas que não estão tendo acesso a esses locais de acolhimento, atendimento. Então, assim, a gente precisa ter essa visão mais ampla da saúde. Porque essa pressão já começa de casa, né? Tipo, se você não tem um apoio de casa, a sociedade não vai te apoiar quando você for atrás dela, não. Apoia isso, não. infelizmente. Apoia não. É por isso que a gente, assim, da comunidade LGBT, tem muito uma frase que a gente tem eu acho meio uma passada de pano, mas a gente tem a oportunidade de escolher a nossa família. Porque muitas vezes a nossa família biológica sanguínea, ela não nos acolheu, nos jogou para fora, nos expulsou de casa. Mas a gente pode escolher aqueles amigos que são acaba que são família, que tornam família. Que tornam família, entendeu? Mas, de novo, daqui que consiga isso. A gente tem que passar por isso. E daqui que consiga isso, e os danos que já foram causados mentalmente por tudo que a pessoa já passou, né? E tu imagina que é assim. A quantidade de trauma deve ser absurda. Imagina, por exemplo, eu atendo muita população, como eu falei, adulta, né? Assim, aquela galera 25 mais. Tá. Então, a galera 25 mais foram crianças nos anos 90, foram crianças nos anos 2000, crianças adolescentes. Enquanto o indivíduo heterossexual, nesse contexto, estava explorando e desabrochando, e essas pessoas estavam tentando sobreviver.
Verdade. Sofrendo bullying nas Sofrendo escolas. bullying nas escolas, entende? Então, aí a gente entra num outro ponto que também é importante para a comunidade LGBT. Existe uma condição de sedentarismo muito presente. É um dos determinantes sociais que atravessa muito, tá? Por que atravessa muito? Se você for investigar... E assim, eu estou falando do LGBT classe média, tá? Se você for investigar... Ai, não gosto de esporte, não gosto de academia, não gosto de... A culpa... Não gosto do termo culpa, mas um dos marcadores é a educação física do colégio. A escola, A escola, esse aparato do Estado já começa assim. Até porque, no caso de meninos gays, muitos deles não gostam do futebol, que, teoricamente, todo homem tem que gostar. A gente Né? tem uma socióloga estadunidense, eu sei que é Gayle Hub, eu acho o nome dela, que ela fala que existe o sistema sexo-gênero, tá? O que é o sistema sexo-gênero? Porque você nasceu com determinada genitália, você vai exercer determinados papéis. Você nasceu com pênis, saco escrotal. No Brasil, nos anos de 2020, você vai gostar de futebol, você vai gostar de filme de ação, você vai gostar disso. Você nasceu com ovário, vagina, útero, você vai gostar de rosa, você vai gostar de brincar de boneca, você vai... E é um papel que, assim, até hoje a gente não questiona. Por exemplo, a mulher, quando ela vai ficando mais velha... A mulher cisgênero, tá? Só para deixar claro. Quando ela vai ficando mais velha, ela vai... ela para de brincar com as coisas dela, para de brincar de boneca, dos jogos que ela gosta. O homem... Quantos homens... 40 mais a gente conhece, que tem um videogame em casa, que fica jogando lá, que... Com certeza. E se ele não tem, ele compra um novo. Compra um novo, assim. Ele não... faz ele não, salinha de jogo. É aquela história. Ele nunca parou de brincar. A mulher para de brincar. A mulher para, Porque ela vai ter que cuidar dos filhos. Ela vai brincar com os filhos, Uma questão de digamos responsabilidade, né? A gente já vai colocando ali uma responsabilidade nela. Não, tenho que parar de brincar porque E agora tem quando outras não é um prioridades. videogame, o homem ainda vai o quê? Vai pro futebol com os amigos. Aí fica aquela questão da mulher doméstica. A mulher tem que ficar em aquela casa, aquela jornada cuidando. dupla da mulher, né? Assim. Exatamente. E é um que atravessa muito também. Que a gente não pode deixar de discutir isso. Acho que isso traz, né, também a questão do sedentarismo para essas mulheres, né, que ficam muito tempo em casa porque tem que ficar cuidando dos filhos. Sim. Aí não tem tempo para praticar uma atividade física porque o marido não quer deixar ela ir, ou o marido passa o dia todo trabalhando, não pode Ou o cuidar dos marido filhos também. viu a história da Graciane. Tem essa daí também. Aí tipo, fica muito complicado para essas mulheres conseguirem ter o acesso a uma atividade física, até uma alimentação também mais saudável, Sim. porque ela vai comer o que o marido quer comer também, né? Porque ela não vai fazer uma comida É. separada para ela. Tenho certeza que na maioria das vezes não faz uma comida separada. Então, ela vai comer, não vai fazendo atividade física, ela vai ficando o quê? Mais gordinha, vai mais tendo sedentária. obesidade, sedentária. Isso acontece também dos próprios maridos deixarem essas mulheres, elas ficarem mais acima do peso. Aí vem uma questão psicológica, aí sim que ela vai querer se cuidar. Aí Já você chegou a ter algum caso, assim, de uma pessoa que já estava num grau de obesidade maior, depois de ter sofrido algum trauma e querendo mudar, e você tendo que lidar tanto com a questão psicológica quanto a questão alimentar? Então, já tive caso de homens gays com isso. Tá? Não falo de mulheres cisgênero heterossexuais. Mas homens gays, assim, tipo, eu tava num relacionamento e aí eu... Porque quando a gente tá num relacionamento, a gente se permite mais, a gente come mais. Às vezes depende de como tá a sinergia do casal nesse sentido, de que não se importa tanto com exercício e tal. E aí termina, e aí... De novo, a gente volta muito a uma objetificação das pessoas. Pra entrar de novo no... Pra entrar de novo no padrão. É. Foi até um paciente que falou, voltei pra prateleira, tenho que... Voltou pro mercado. Que coisa horrível. Que coisa horrível, uma objetificação da pessoa horrível. É horrível. Se tratar como objeto, eu acho que é o primeiro ponto que a gente deve tratar. Se não te trata como objeto, cara. E aí Não dá, a não gente tem como ser. vai e assim... Mas tanto é que, tipo assim, por exemplo... um dos padrões que eu utilizo de acompanhamento do meu paciente nunca é uma métrica quantitativa, é mais uma métrica qualitativa. Tá? Não sei se vocês já viram pesquisa, mas eu gosto muito assim, como é que essa roupa que tu usava tá em ti? Tá gostando? Não tô me sentindo confortável na roupa, né? Tipo, essa roupa que não tava confortável, tá confortável agora? Tá ficando confortável? Porque... O caimento melhorou, né? né? Porque aquela coisa da gente ficar olhando o peso na balança, ou a circunferência, mas sei lá, a pessoa tá
mais animada, tá mais empolgada, tá com mais energia, tá menos estressada. Isso às vezes afeta muito. Isso. Aliás, às vezes não, isso afeta Isso muito, afeta né? Afeta muito. Principalmente, assim, eu tenho uma fatia dos meus pacientes que são pessoas neurodivergentes, tá? Então, eu tenho muitos pacientes TDAH. E aí, sempre se esquecem de comer. E aí, vem aquele momento de... Tá com raiva, não sabe do que é a raiva, e a raiva é de fome. E aí, Vontade de matar o primeiro que vem na e a frente. gente vai trabalhando toda uma coisa de... Vamos tentar colocar um alarme, vamos tentar... Eles gostam muito de objetivos, né? Então, é uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar, que é assim... até 10 horas, vamos tentar ter tomado café. Até 3 da tarde, vamos tentar o almoço. E trabalhando de passinho em passinho. Uma das coisas que eu falo com muito costume no consultório é... Eu prefiro que a gente dê passos lentos, mas passos muito firmes. Para não ter um retrocesso. Para não ter um retrocesso, do que a gente dê passo curto, muito rápido, que você chegue lá na frente, você se estabaque no chão e tem que passar um tempo parado e voltar para estaca zero. É melhor que o processo seja lento, gradual. Assim, pegando agora, eu sei que a gente está falando de comunidade LGBT, mas pegar esse ditado da ditadura militar é meio complicado, mas lento, gradual e seguro. Eu acho que a gente consegue fazer isso. Tá. E me diz uma coisa, ô Mário. O fato de você atender esse público, você só atende o público LGBTQIA+? Não. Não. Tá. Mas aí agora, voltando a esse público, não sendo um nutricionista mais voltado para essa área, digamos que um nutricionista, se eu quisesse atender esse público, de que forma a pessoa pode atender, assim, uma maneira que seja, não é inclusiva, que abrace, que acolha, a palavra é essa, o acolhimento, o respeito, para que... Porque eu acredito que, às vezes, até deva ter nutricionistas que não sabem nem o que fazer. Sim. Né? Então, a primeira coisa é se informar, tá? Porque eu acho que informação é poder. Então, a gente nunca para de estudar, então, estudar sobre as coisas, porque, assim, primeiro ponto, a gente, como está numa ciência da saúde, muitas vezes a gente vê uma ciência das humanidades, vê uma outra ciência que está à parte, a gente... por que é que mudou de GLS para GLBT, para LGBT, para o mais, o que é isso, não sei o quê? Olha, o alfabeto, daqui a pouco. Da mesma forma que o pessoal da Faria Lima, lá de São Paulo, que os empresários que falam assim... Então, juros compostos... Está criando juro composto, juro sucessivo, juro não sei o que de banco. Da mesma forma que eles estão estudando essa ciência, da mesma forma que o pessoal do direito, todo dia tem uma legislação nova e está assim, formando, as ciências das humanidades estão evoluindo, tá? Com certeza. Então, assim, primeiro ponto, vamos entender o que é isso, para que a gente comece a respeitar e comece a acolher. Então, primeiro ponto... O acolhimento é essencial, né? É essencial, mas se informar. Se informar para a gente também não falar... besteira, não trocar pronome, não cometer porque os erros. o que eu imagino que deva... Porque, por exemplo, você consegue, de boa, atender um público enorme. Mas eu já não consigo ver um nutricionista, aquele tradicionalzinho, às vezes, saber o que tem que fazer acabar fazendo bobagem. Pronto. Aí, o segundo ponto. A gente precisa ter... a partir desse estudo, noção do que são determinantes sociais em saúde. Tá? Então, se é uma população LGBT, eu vou ter ali determinantes sociais de... Talvez a casa dessa pessoa não seja um ambiente tão acolhedor para ela. Né? Tudo tem como base esse ponto. E o terceiro ponto... Pera, tu falaste... Refaz a tua pergunta. Como é que um nutricionista, dito basicão ali, aquele que acabou de sair da faculdade, como é que ele vai ter esse acolhimento, esse entendimento para tratar... Pronto. Ele tem, quando ele sai da faculdade, a gente se forma generalista, ele tem noção de fisiologia, ele tem noção de farmacologia. Ele precisa ter noção disso, que isso vai ser aplicado dessa forma. É um caso concreto que está acontecendo. Então, eu me informo sobre o que é essa comunidade. Ok. Eu tenho noção de quais são os determinantes que atravessam a vida dessa pessoa. Ok. E o terceiro ponto, eu vou usar aquelas ferramentas que eu vejo de biológicas, de fisiologia, histologia, patologia, tudo, sabendo que
vai ser assim, porque agora eu só vou por exemplo, no caso de uma pessoa trans, eu vou ver qual é a ação da testosterona. Como é que é a testosterona age? Quais são os hormônios? Tem interação E a medicamentosa? partir daí eu vou E tratar, a não é partir da- isso? A gente não vamos usar o termo tratar. Tá. Vamos utilizar o termo cuidar. Cuidar, tá O certo. cuidado vai ser amplo, porque eu tenho uma noção do que é o biológico, do que é o fisiológico, melhor assim, Uhum. o que é o fisiológico, o que é a interação medicamentosa, o que é que essa pessoa é atravessada na vida dela, Certo. e a partir da informação que eu fui nas ciências humanas para entender o que é uma orientação sexual, o que é um papel de gênero, o que é um gênero, o que é uma identidade de gênero. Então, Tá. tendo esse tripé, esse quadripé. E, obviamente, sem citar nomes, óbvio. Mas qual foi o paciente mais novo que chegou para ti já? Novo, tu fala de De idade. idade? De idade mesmo, idade Já biológica. estava assim, na parte de transição, né? De gênero. É, isso é a minha dúvida. Então, o mais novo, acho que tá com 24. Ah, já não é tão novinho, já não é um adolescente, não é não, adolescente. é. Apesar de que, assim, fiz estudos, assim, nunca peguei em prática, mas fiz estudos para fazer o acompanhamento de um adolescente transgênero. Da mesma Entendi. forma. E aí, agora eu te pergunto, porque, como eu te falei, né, a minha intenção é ir, aliás, a minha intenção não, eu vou para nutrição infantil, não quero ir materno, não quero trabalhar com mamães, quero trabalhar só com crianças. E eu já fiz alguns cursos especializados para trabalhar com crianças, atendimento de autistas e síndrome de Down. No caso de um nutricionista que chegue uma mãe com uma criança transgênero, né? O nutricionista infantil, ele encaminha para um nutricionista como você ou ele tem que saber realmente lidar com Olha, aquele... ele pode saber, ele pode encaminhar, caso ele não se sinta confortável, não se sinta seguro. Pode encaminhar. Ele pode atender a partir do momento que ele entende. Eu vou fazer... essa pessoa faz bloqueio puberal? Essa criança está fazendo bloqueio puberal? Qual é o estágio de Turner que ela está? Como é que eu vou ver... Todas aquelas escalas, aquelas escalas, para poder começar a conversar. Entendi. E tem um terceiro ponto que a gente na nutrição não faz muito, mas que o pessoal da psicologia faz à torta e à direita, e eu acho que a gente devia começar a fazer supervisão. Ah, tá. Vocês sabem o que é supervisão na psicologia? Não. É tipo Quer assim, você tem um caso, você se reúne com outros Sim, nutricionistas sim, e discutem aquele caso Tá certo. para ver, essa conduta pode ser assim, essa conduta pode ser assada, a gente pode pensar dessa forma, para ter uma visão maior. A gente na nutrição, a gente fica muito cada um no seu quadrado. Individualista. Seria um estudo de caso com algum grupo de amigos ali, profissionais que você conheça e confie, né? Sim. E você levar para um profissional que é referência e falar, você faz esse tipo de acompanhamento? Porque E o interessante é porque em tudo que eu já estudei de nutrição infantil, e eu nem estou falando da faculdade, porque faculdade tudo é muito básico, né? Mas eu já comprei alguns cursos muito bons, né? Especializados em atendimento de crianças seletivas, de síndrome de Down e tal. E, em parte nenhuma, toca-se no assunto de crianças transgêneros. Toca-se em crianças autistas, hiperativas, o tal do transtorno TOD, né, que é o opositor, o síndrome de N transtornos, mas, assim, não se fala no transgênero. Acho que é por ser um assunto mais polêmico, né? Como se essas crianças não existissem. Porque falar de criança transgênero, eu acho que eu vi uma reportagem de uma mulher que, né, ela estava falando da filha dela, que era transgênero. Gente, essa mulher foi tão criticada, foi muito criticada, foi bombardeio de críticas a essa mulher que ela não devia estar fazendo isso com essa criança. Eu queria te perguntar como é que faz a reeducação alimentar, não só da criança, mas também do adolescente, do jovem, de uma pessoa trans. A pessoa chega lá, não sabe nada de alimentação, como é que tu faz essa reeducação alimentar pro objetivo que ela quer? Tipo, seja trans masculino ou trans feminino. Tá, vamos por partes. Vamos dessa pergunta e depois para essa pergunta, tá? Primeiro ponto. Com relação a essa questão. É entender o que seria a fisiologia, saber se vai ter o bloqueio puberal ou se não vai. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda tem que para crianças cisgênero pode desde os anos 80, mas para crianças transgênero é só em caráter de estudo. Então, é complicado, realmente, pela vivência que a gente está. Mas é entender, olha, a fisiologia é essa e a gente vai tentar fazer adequação.
Porque, primeiro, no Brasil, a gente não faz hormonização de criança, tá, gente? Não existe hormonização de criança no Brasil. Tem idade mínima, tá? O que existe é o bloqueio puberal. Tá. Se tem um bloqueio puberal, massa. Se não tem, vai passar por todas as fases. Aí precisa de um acompanhamento com o psicólogo, porque não necessariamente todas as pessoas trans têm disforia, tá? Mas pode ser que tenha e vai desenvolver. E aí, vai desenvolver, que eu digo, a mama, a né? mama, Tá. ou o pênis, ou Aham. enfim, dependendo da pessoa. Agora, esse ponto daqui, tá? Uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar com uma pessoa, por exemplo, uma pessoa trans com obesidade que chegou, eu falo, olha, a gente vai construir um prédio. Para a gente construir um prédio, mas só que esse terreno está todo bagunçado. A gente precisa organizar tudo para chegar nesse Botar a objetivo. casa em ordem, Botar a casa né? em ordem. Até porque, por exemplo, a gente não vai... por exemplo, a pessoa chega... obesidade, constipação, mas aí não bebe água, não come fibra. Como é que a gente vai? Como é que eu vou ter... A pessoa está super ansiosa, toma remédio. Como é que eu vou organizar isso? Eu preciso trabalhar o intestino dessa pessoa. Eu preciso fazer uma modulação intestinal. Eu preciso incluir fibras. Eu preciso fazer ingestão de água. E aí também vai do que é não só o meu lado, gente. Tem o lado da pessoa, tá? Tem um negócio que chama diagrama de círculos. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Mas é uma ferramenta que a gente utiliza que a pessoa vai falando dos problemas dela. Ah, tá. Obesidade, eu boto obesidade. Constipação. Não bebo água. Eu estou estressado. Estou irritado. Não sei o quê. E aí eu entrego para ela assim, olha, você me narrou isso, que esses são seus problemas. Vamos supor, a pessoa me deu 5 problemas. Me deu esses 5 problemas. Eu queria primeiro pensar contigo qual é a tua ordem de prioridade. Qual é o problema maior, qual é o problema menor. Para tratar o primeiro, né? Aí a gente fala, meu problema maior é constipação. Aí eu boto umzinho na constipação. Depois vem esse, a obesidade é o 4º, 5º, lá. Pronto, beleza. Fechamos isso aqui. Agora a gente vai traçar nossas metas. Agora a gente vai ver qual é a conduta que eu vou fazer. E muitas vezes, gente, os problemas eles se ligam. Constipação, que não bebe água, que não come... Não come fibras, não come fibra. Não come frutas, verduras, nada. Aí a gente mata 3 problemas num só e dá... Tipo, amor, beba água e coma as frutinhas que vai dar certo. Exato. E aí eu falo, olha, a gente precisa organizar porque teu intestino tem uma parede assim, com células assim, que vão fazer esse movimento que a gente precisa colocar para dentro e precisa fazer um controle. Tem que existir como se tivesse um cão de guarda ali e tem que passar o que é certo no tamanho certo. Isso. Eu faço muitas analogias, assim, eu digo que, por exemplo, para um nutriente ser absorvido, eu brinco muito com a Alice no País das Maravilhas, que para ela entrar no País das Maravilhas, ela tinha que Teve que diminuir o tamanho dela. Entrar bem pequenininho naquela portinha. É. Então, não adianta eu colocar uma Alice zona para entrar naquela portinha. Que ela não vai passar. Não adianta eu colocar um nutriente enorme para não entrar naquela portinha. entrar. Então, eu tenho que ir explicando. E, de novo, educação e nutrição a gente faz todo dia no consultório. Todo dia. Todo dia. Não adianta a gente querer fugir disso, porque... Voltando aqui no que você falou da hormonização em crianças, né? Realmente, tem um programa nos Estados Unidos que passa por esses canais pagos aqui no Brasil, contando em inglês, ela seria traduzida a vida de Jazz. É uma menina trans que nasceu um menininho numa família. Essa criança deu uma sorte absurda de nascer numa família extremamente que aceitou que ela fizesse Acolhedora. a transição ainda criança. Ela com acho que 6, 7 anos ela começou. Eu assisti muito, de vez em quando eu ainda assisto, acho que é no Discovery que passa. E hoje ela já está aí com seus 20 e poucos anos de idade e veio aquilo que você falou agora. Eu vim lembrando da questão do hormônio, porque como ela começou a tomar hormônio, ela fez a cirurgia de redesignação lá nos Estados Unidos, foi uma luta. A mãe dela entrou na justiça para poder bloquear os hormônios da puberdade, porque ela não queria, ela tinha pavor de engrossar a voz e colocou seio e tudo, mas ela está obesa. E agora o programa está pautado em quê? Ela perder peso. Né? Justamente entrando naquela questão, realmente, como você falou, nessa hormonização toda. Sim. E que com aquela alimentação maravilhosa que tem nos Estados Unidos, ela está realmente obesa. Sim.
E tem sido uma luta constante na vida dela. Sim. Eu não assisto toda semana, porque eu esqueço e tem faculdade e tal, mas é muito interessante. E que, como lá, mesmo sendo mais desenvolvido, tudo bem, ela deve ter sido a questão de uns 10 anos atrás, quando a mãe dela entrou na justiça, mas ela teve que entrar na justiça para conseguir a hormonização da filha, né? Sim. E o acolhimento dos pais. Sim. Pois é, aqui no Brasil a gente não coloca, não se permite a hormonização em criança. Nem entrando na justiça. Nem entrando na justiça. Principalmente no caso de mulher trans ainda é mais fácil, porque pelo SUS a gente consegue alguns desses... Porque qual é a medicação, tá? No caso da mulher trans, são 2... como é que negócio da mulher trans? Anticoncepcional. Anticoncepcionais. Ah, tá. São 2 anticoncepcionais, entendeu? Sim, com tá estrógeno e certo. progesterona. E, e ainda vai depender do tipo, porque, por exemplo, existem mulheres trans que durante uma relação sexual gostam de manter a ereção. Tá. E aí tem um dos que não vai ser utilizado, vai ser só o outro, mas enfim. No Brasil é com utilização de anticoncepcionais. Ah, tá certo. No caso, para a menina, para o homem trans é que não é complicado. Para o homem trans é que é mais complicado porque é só... tem a via dérmica, tá? Que é uma testosterona em gel, e tem a via... injetável. Intramuscular. Tá. Então, assim... Ou então tem aquelas que os fisiculturistas... Não, mas as que os fisiculturistas... Quer de cavalo, às vezes, né? Os veterinários. mas é isso. Não existe. E para cirurgia também existe idade. Tá? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem idade. Salvo engano, no SUS é 21... Acho que pronto. A hormonização no SUS é 18 e 16. E 16 no privado. E 21 e 21 da cirurgia. Cirurgia no mínimo 21 Para a anos. hormonização é complicado, porque com 16, sendo um menino... que biologicamente um menino, ele já está engrossando a voz, né? Pois é. E aí, mas aí a gente tem, existem, por exemplo, a gente pode usar pessoas da fono. O pessoal da fono trabalha com isso. Ah, verdade. Não tinha pensado de nisso. subir O timbre da voz. Entendi. Por exemplo, no caso do surgimento de pelos em mulheres e meninas transgênero. Aí tem as depilações a laser. Agora tem que ter muito cuidado, porque, por exemplo, existem ferramentas que são de caráter cirúrgico, né? Existem as cirurgias. E existe o que não é cirúrgico. Por exemplo, existe um negócio chamado binder. Não sei se você já ouviu. Binder imagine um espartilho, só que para as mamas. Então, isso prende muito. Isso prende. É tipo uma cinta, uma faixa, né? Eu não sabia o nome. Que aquela eu já vi mesmo, que é muito perigoso, porque aperta mesmo. Aperta então, muito. Assim, não aparece a troca gasosa fica dificultada. Você dificulta de respirar. Sempre te tem uma coisa. É complicado, entende? Existe um processo também, no caso de mulheres trans, do aquendar. Não sei se você sabe o que é. Colocar o... Tá aqui. O pênis e o saco escrotal, colocar para trás. Lá para trás, tá. E aí isso gera, gente... Eu sabia, mas não sabia o nome, tá. Pronto. Isso também gera um problema físico. Deve ser uma dor horrorosa. Até porque se prende com fita, tá? Deus me livre. E fora isso, uma questão que, assim, às vezes é meio polêmica e que a gente não... que não deveria estar sendo discutida, mas que a gente tem que discutir porque... Senão precisa. A questão da saúde do trato urinário de pessoas transgênero. Porque a gente ainda tem uma mentalidade, não sei o quê, que não quer deixar as pessoas usarem banheiro. É verdade. Porque você imagina um homem trans querer usar o banheiro e aí ele tem infecção urinária. Tem, como chama, meu Deus, É cistite, um monte dessas doenças. Dessas doenças que são do trato urinário. E a gente fica, e aí? Como é que a gente vai falar? Porque como é que eu vou fazer esse paciente beber água? A gente volta tudo para quê? Para o acolhimento. Para acolhimento. Não, mas é questão, por exemplo, paciente constipado. Como é que eu vou fazer ele beber água? Ele não vai, porque se ele vai sair, ele vai querer ir no banheiro. Então ele não bebe porque ele não quer ir no banheiro. Porque ele não quer ir no banheiro público. Porque ele não quer ir no banheiro da faculdade, porque ele não quer ir no banheiro do trabalho, porque não quer. Porque no mínimo, não é porque não quer. É porque se sente ameaçado. Exatamente. No mínimo ele vai ouvir uma piadinha. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo que a pessoa... Né? Ou no mínimo, acho que vai ouvir assim, não, você tá entrando no banheiro errado. O banheiro é esse. Tá entendendo como essa cultura que
está sendo atravessada está causando esse dano. Complicado, né? Trazendo problemas para a saúde, né, pro público trans. Porque de você deixar de beber água por conta do que Do a medo, sociedade vai discriminar O medo você. mesmo. É O muito medo. ruim. É, o E o medo pior da é que a gente vê, né, violência. a violência está cada vez mais grande, principalmente para esse E as público, pessoas estão público cada vez trans. mais intolerantes também, E outra né? coisa, gente, assim, olha, o papel de gênero, tá? Ele não ofende, ele não causa dano, não é só a população LGBT, não, tá? Por exemplo, eu tenho casos de pai e filho que estavam andando de mãos dadas em São Paulo e foram assassinados. Porque Existe- acharam que era Porque casal. acharam que era o casal. É. Existe o caso de... Agora, acho que foi na Bahia. Eu sei que foi no Nordeste, não vou lembrar exatamente onde. Mas uma mulher cisgênero foi no banheiro, feminino. Uma outra mulher achou que era um homem trans, mandou o marido lá bater nela. Meu Deus. Então, assim, meu Deus. o papel de gênero... Porque talvez o padrão físico dessa mulher não era Não era... Nossa, como ela achava que tinha que fosse ser. uma mulher. É. Então, assim, o papel de gênero, ele... Eu tenho uma palestra que eu boto o papel de gênero como uma bigorna. Bigorna não, aquele bicho que Eu sei, aquele bota na pesão, perna. é. Aquele pesão que bota na perna. É. Porque prende a gente. Que em desenho animado os bichinhos usam para se jogar no fundo d'água. Exato. Então, assim, porque não prende a gente de viver em sociedade e reforça preconceitos. O SUS tem algum programa de acolhimento para esse público? Que funcione. Deveria ter. Não tem, Não né? tem, né? Não, assim, existem projetos. Projetos tá? Existem apenas. projetos, existem lutas, como tudo Aham. para lutas, para se conquistar. Mas tá? em prática não Em tem nenhum prática, projeto, o máximo que a gente- nenhum programa O para isso. máximo que eu tô lembrando, tá? Aham. É com relação à PrEP-PEP, que é disponibilizado via SUS. É. Então, Tá, assim, mas só isso. a questão da hormonização também existe, tá? Mas aí vamos... Entra em toda aquela luta de conseguir consultas, de... Não só desse ponto, Aham. tá? Porque a gente tem que olhar a história da coisa. É, eu sei. E uma das partes é que o direito e a saúde se juntaram para dizer que era doença e que devia ser tratada. As E era doenças, doença é. mental. Tá? DCM5 tem até hoje a pessoa, isso? a pessoa trans como um tipo de Como transtorno. doente? Como transtorno. Tá? Ou seja, como sendo um transtorno mental, é isso? A OMS Nossa. veio desconsiderar a pessoa transgênero como doença em 2019. Sabe quando é isso no Dia tempo da desse, história? é. Ontem. É, Há um dia 10 desse, minutos pro tempo da história. Então, assim... Caramba. E aí sabe onde é que é aqui em Fortaleza? No hospital mental. Assim, tem um estigma. A questão do Gente. estigma se prendendo à situação. Era Nem que igual fosse a num questão, né, postinho de doar saúde. sangue. Só pra isso, mas né? E aí o que me incomoda, o que me causa esse desejo de lutar é assim, isso é para ser da atenção básica. É. O acompanhamento, se a gente está falando de prevenção, que a função básica da atenção básica é prevenção, isso era para ser na atenção básica, isso era para ser no postinho, isso era para ser na unidade básica de justamente. saúde, isso era na UAPS, era para ser ali, sabe? Atenção primária à saúde. É, E tá com numa certeza. e tá numa terciária que é um hospital. Ainda mais um hospital, Tá, ainda, como você disse, usando o estigma de um hospital mental. Do hospital mental. De saúde mental, né? Sim. Isso já traz um turbilhão de emoções das pessoas que vão atrás desse medicamento, né? E muitas vezes as pessoas descontam que dá comida. E principalmente as pessoas que têm, assim, tipo, não são pessoas trans, que já são da classe média, que têm o acesso, as pessoas vai comer, e principalmente vai sentir muita fome. E a gente precisa estar ali com aquelas pessoas para ensiná-las que elas têm que equilibrar tanto na questão hormonal como na questão alimentar. Eu acho que isso é o papel do nutricionista chega bem sim para você Sim. evitar a obesidade, né? Porque com os hormônios você já tem Uma tendência ao ganho de peso. a ter obesidade. E se você continuar comendo mais do que você precisa, você vai ter uma obesidade muito maior que vai ser... você acha que pode ser e uma obesidade assim, que fique crônica, que não seja... Então, é possível reverter, tá? Mas agora a gente tem que lembrar de fisiologia... Eu nunca vou fugir de fisiologia, tá, gente? Pra isso aqui. Fisiologia do tecido adiposo. Existe, por conta da testosterona, ela vai sinalizar um caminho do tecido adiposo para um caráter mais visceral, mais região da barriga. No caso da mulher trans, vai para um caráter mais... de quadril. De quadril. Então, assim, aquele que a gente vê até a maçã e a pera,
vai ter aquela composição. Que vai ter antigamente era o formato dos corpos da nutrição, né? Sim, É. o homem... O homem Teoricamente era a maçã. era a maçã, É. o andrógeno Isso, e o... isso. Como era? Androgênico e o... Não tô lembrando agora, mas, enfim. Ginoide, pronto. Androide e ginoide. Existia essa conformação. E a utilização dos hormônios vai levar a isso, tá? Então, por exemplo, uma mulher trans que está fazendo hormonização vai ter uma diminuição da gordura visceral, aumento da gordura do fêmur do glúteo. Um homem trans vai ter um aumento da gordura visceral. A gente tem que ter cuidado. A gente sabe que gordura visceral impacta mais na questão da saúde. Interfere muito na circunferência da cintura, né? Você acha que Circunferência dá da mais cintura. problemas cardíacos, se aumenta muito Sim. o risco de... Questão também de problemas hepáticos, porque esses hormônios vão... Gente, Tudo sintetizado no fígado, né? Então, eu tenho uma brincadeira quando eu estou dando aula, que é assim, para nutrição tem 2 respostas fechadas para tudo. A primeira é depende e a segunda é no fígado. mas o pior é que é verdade. É o pior verdade. que é Na verdade. dúvida, chuta o fígado. Tá em dúvida na questão? Chuta o O fígado. fígado, de qualquer jeito, ele vai fazer alguma parte na Ele história. vai estar envolvido de alguma forma. É. E, Mari, me diz uma coisa, assim, para a gente que está na faculdade, né, ainda, de que forma a gente pode tentar melhorar esse acolhimento, sem importar a área de atendimento, né, de que cada um venha a querer ser, para realmente acolher melhor esse público? Pronto, isso começa já na nossa anamnese, tá? Naquela fichinha de anamnese que a gente tem. Tenta colocar, por exemplo, como você gostaria de ser chamado, coisa mais importante, ao invés de colocar nome, tenta colocar quais são os seus pronomes. Tá. Porque aí, a partir disso, você já começa a ter... Tenta colocar, por exemplo, você tenta saber da história da família. Tá. Tenta saber da história familiar, não só a parte de aquelas perguntas clássicas que a gente tem, né? Quantas pessoas moram? Isso importa muito. Importa. Nesse caso, importa. Tá. Quantas pessoas... Pra saber como é que falo ela assim, lida não com fala todos. aquela do óleo, do sal, que a gente faz o per capita bonitinho, não sei o quê. Mas, sabe, sua relação familiar... Como é sua relação familiar? Para saber a relação familiar mesmo, né? Para entender, porque... é conturbado. E, de novo, muitas vezes o acompanhamento... Porque, assim, gente, atender pessoas é difícil no sentido da pessoa se abrir com você. Você é uma pessoa nova. Porque somos pessoas também, né? Então, assim... Pessoa é complicado. Pessoa é complicado. Mas aquele desenvolvimento, aquele acolhimento, nunca vai ser, gente, em uma consulta. Eu sei. Aquela coisa vai ter que ser... Gerar confiança, gerar né? confiança e saber que é um processo. Mas você deixar, olha, eu tô aqui aberto a isso, aberto com você a fazer esse trabalho para melhorar esse processo, para atingir esse determinado objetivo, para atingir essa determinada meta, para melhorar essa tua situação. E se mostrar disponível. Tá. Acolher, gente, assim, uma coisa que a gente evita, não é que a gente evita, mas que a gente não faz, é que a gente não escuta. A gente fica querendo responder as perguntas. Não, restrição calórica. É assim. E faz isso. E bebe água. E por que não bebe água? Por que tá dificultando? Sabe? A gente tem que ir passinho por passinho. Sem atropelar nada, Sem né? atropelar nada e ouvindo, gente. Porque, uma mensagem tem 3 pontos. A gente tem o que a gente fala, tem o que se perde no meio e tem o que a pessoa escuta e interpreta. Então, existe muito aquela questão do o que é que você entendeu do que eu falei? Ou você me traz a sua demanda. Olha, eu estou entendendo isso. É isso mesmo? Faz Porque às vezes você pegou outra coisa, né? Porque às vezes você pegou outra coisa. Então, faz sentido isso que você... Faz sentido para você isso que eu entendi? Ou eu estou certo nesse ponto? Como é? Me explica. A gente trabalhar, de novo, no mínimo em 4 mãos. 4 mãos, 4 ouvidos. Gente, o nosso tempo acabou. A conversa aqui tá tão boa. Eu aprendi tanto, foi um aprendizado assim, foi uma aula para mim. Eu só tenho a agradecer. Eu que agradeço. Você é uma simpatia.
Espero poder contar com você aqui outras vezes. Agradecer o Enamiel que me apresentou a você. Pois é, muito obrigada. Realmente foi muito esclarecedor, tipo, um Foi. assunto que eu acho que deve ser discutido mais vezes, ter mais estudos aprofundados. Quero agradecer novamente você por ter aceitado o convite, Obrigado. disponibilizado para vir no nosso E, podcast. pessoal, se der tudo certo, em agosto, o Mário vai estar aqui com a gente no Ser Nutrição. Com Então, não certeza. percam. Não percam. Gente, Então, gente, tchau. Tchau, gente. Muito obrigado. Eu agradeço. E sigam ele. É. É Quesado Nutri. Quesado Tá Nutri. bom? Com É. S. Isso. Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau, Obrigado. gente, tchau.